Olá novamente, me chamo Silmara. Sei que estou meio sumida, né? Tempo que eu não passo vídeos, mas eu queria dar uma continuidade, né? Já tem um vídeo que eu comentei sobre o reino Monera e queria falar sobre os outros reinos também. Então, dessa vez, gostaria de começar, né, novamente depois de todo esse tempo, com o reino Fungi. No reino Fungi, incluem-se os fungos, organismos heterotróficos, né, que são heterotróficos, podem ser multicelulares, várias células, ou unicelulares, apenas uma célula. E heterotróficos, como comentei em outros vídeos, é que eles não conseguem produzir, né, sintetizar o próprio alimento. Essas espécies apresentam um papel ecológico muito importante, atuando, por exemplo, junto com as bactérias no processo de decomposição. Outras espécies, porém, são responsáveis por desencadear doenças, então podem ser algumas tão benéficas quanto causar malefícios, mas em si elas são muito importantes. E também, além da decomposição, também no papel econômico, a produção de alimentos, medicamentos, os fungos também são muito importantes. Como representantes conhecidos dos fungos, podemos citar os mofos, que são muito visualizados em frutas, no pão, bolores, cogumelos. Características gerais dos fungos. São organismos heterotróficos, não sintetizam o próprio alimento, são eucariontes, ou seja, sua célula ela é mais complexa e possui núcleo. Unicelulares ou multicelulares, podem possuir uma ou várias células. A grande maioria dessas espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados hifas. Alguns são formados por várias hifas, que unidas, elas, quando são densamente unidas, muito próximas, elas formam um micélio, que pode ser observado, por exemplo, nos cogumelos. Nem todos os fungos eles são filamentosos, alguns eles têm uma célula apenas, unicelulares, como, por exemplo, as leveduras. O interessante, as leveduras são muito utilizadas na produção de alimentos, bebidas alcoólicas. As células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina, que é um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes, para poder fazer com que tenham a estrutura mais firme. Vale destacar que existem fungos parasitas, que eles costumam conviver, né, viver em hospedeiros e tirar nutrientes desses hospedeiros e acabar prejudicando-os. Algumas espécies também podem viver em simbiose. Eu postei um short, né, sobre um exemplo de simbiose com fungo, que até numa árvore se observa bastante. São umas manchas aparentes, são uniões de fungos com algas ou cianobactérias. São chamados líquens. É um exemplo de simbiose em que o fungo vive. E os fungos também podem ser saprófitos, que vivem de matéria orgânica retirada de seres mortos. Alguns fungos, para produzir a energia que necessitam, realizam a fermentação, como, por exemplo, as leveduras, que são unicelulares. Elas não utilizam oxigênio e fazem por fermentação, processo de fermentação. São anaeróbicas e fazem fermentação, sendo utilizadas economicamente para a produção, por exemplo, como eu disse antes, de alimentos, remédios, bebidas. Reprodução dos fungos. A reprodução dos fungos ela ocorre, em sua grande maioria, por meio da formação de esporos, ou seja, pequenos
pequenas estruturas muito pequenininhas que se espalham com facilidade pelo ar e aos quais podem ser produzidos de maneira assexuada, ou seja, não necessita de genes feminino e masculino para se reproduzir, ou sexuada, que necessita dos genes. Esses esporos, eles ajudam os fungos a se espalharem melhor pelo ambiente, uma vez que muitos são secos e pequenos, e isso facilita com que a leveza deles se espalhe pelo ar e se reproduza com maior facilidade. Outra forma de reprodução assexuada é por meio de brotamento, e também tem por meio de fragmentação. O micélio, que é a estrutura que eu falei antes, pode se fragmentar e formar outros fungos. Os principais grupos de fungos. Temos os quitrídeos, que é do filo Chytridiomycota, que são principalmente aquáticos e apresentam esporos flagelados, ou seja, para facilitar na movimentação. Tem os zigomicetos, do filo Zygomicota, que possuem hifas, e a gente conhece muito bem esses zigomicetos. Nesse grupo temos os mofos, que crescem nos pães e frutas, por exemplo. Tem os gloromicetos, do filo Glomeromycota, que são fungos micorrízicos, e estima-se que mais de 80% das espécies vegetais das plantas, elas têm relação de mutualismo com essa espécie. Temos os ascomicetos, também muito conhecidos, filo Ascomycota, que são, a maioria, unicelulares, ou podem ser também hifas septadas. Temos como, por exemplo, as leveduras, que são unicelulares, é nesse grupo aqui, ascomicetos, do filo Ascomycota. E, por último, mas não menos importante, os basidiomicetos, ou Basidiomycota, que também são muito conhecidos, os cogumelos e a orelha de pau. Eles apresentam hifas septadas e sua estrutura típica de reprodução são os basídios. Aqui, separado em desenho, aqui a estrutura, né? Fiz aqui um cogumelo, né? Que é um exemplo, né? De um fungo, para mostrar mais ou menos a estrutura. Toda a junção de tudo isso aqui, essas raízes, digamos assim, é o micélio. Cada uma desses filamentos, dessas raízes, é uma hifa. Então, cada uma disso daqui é uma hifa e conjunto de tudo é o micélio, que se espalha por todo o corpo do fungo. E essa parte aqui, que é a parte visível que fica na terra, é o corpo de frutificação, ou seja, o corpo onde possui a estrutura reprodutora, que é esse chapéuzinho aqui, onde vai sair os esporos para poder se espalhar. Tranquilo, gente? Então, esse é um resumo sobre o reino fungi. Espero que tenham gostado. E, se puderem, né, dar um like, compartilhar, é muito importante se inscrever. E eu vou procurar fazer mais vídeos com outras matérias. Um beijão, tchau, tchau.